bem-vindos a esse canal de astrologia, onde aqui eu desenvolvo com vocês um estudo das orientações astrológicas do ciclo da Lua Nova, que é um estudo que eu venho fazendo já há algum tempo, e dentro desse vídeo eu também vou estar abordando, interpretando a orientação do Ano Novo Astrológico, que é quando o Sol ingressa no signo de Áries. Nessa semana, nós temos alguns eventos astrológicos importantes, que é, então, o início do Ano Novo Astrológico. Nós temos a Lua Nova, que acontece no signo de Áries, claro, e nós temos também o ingresso de Plutão no dia 23, no signo de Aquário. Então, são eventos que trazem uma nova dinâmica. Eu tenho uma forma de me expressar assim, de que eu costumo dizer assim, dentro do meu consultório: a vida é um rio e a gente é um barco no rio. Dentro desse movimento que eu venho fazendo com vocês aqui, desse estudo, dessa orientação astrológica, junto a uma reflexão da vida, porque a astrologia ela é uma ciência de ordem iniciática, ela é uma ciência oculta. E o que quer dizer isso, uma ciência oculta? Ela revela pontos ocultos dentro desse universo que nós, ou do nosso dia a dia. Então, ela nos traz uma orientação, que é uma orientação que faz com que o nosso olhar se amplie e a gente possa ver dentro desse fluxo da vida, ou dentro desse movimento do rio, elementos que nos orientam e que nos trazem um novo olhar, uma nova compreensão, novas decisões, o que vai resultar em a gente se colocar, alinhar esse barco que nós somos no rio de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais consciente e fluida. Então, esse é um trabalho próprio da astrologia, porque a astrologia, ela faz a gente olhar para o céu, né? Então, olhar para o alto, buscar uma compreensão mais elevada, buscar um olhar mais amplo, sempre no sentido de trazer, de contribuir com o nosso caminho de individuação, o nosso caminho evolutivo. Então, a astrologia é uma ciência holística, e holística quer dizer todo, conjunto. Quando a gente entende esse movimento, esse fluxo, e podemos identificar as partes que compõem esse fluxo ou esse momento, nós temos mais clareza do nosso lugar. Então, é sempre importante a gente ter essa reflexão. Qual o nosso lugar? Qual o nosso lugar que nós ocupamos dentro da nossa própria vida? Qual o nosso lugar dentro das interações com as pessoas, das interações no trabalho que nós estamos desenvolvendo? Então, qual o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? E como ocupamos o nosso lugar? E como podemos harmonizar esse trabalho de integração? Holístico quer dizer integrativo. Integrativo, uma soma total das partes. Bem, esse é o tema do Ano Novo Astrológico. Então, vocês estão olhando aqui na tela o mapa do Ano Novo Astrológico. Então, essa é uma orientação coletiva no ciclo de um ano. Nós temos assim, né, a astrologia, ela é tão vasta, tão maravilhosa, tão abstrata quanto a matemática. A gente pode usar a matemática tanto para coisas do dia a dia como para coisas altamente abstratas. E também assim é a astrologia. Nós tanto podemos usar ela para o nosso individual, então um estudo individual, como também nós podemos usar para estudar o momento da humanidade. Agora, o propósito da astrologia é servir ao homem. Então, ela é uma ciência holística para religar o homem ao cosmos. O ponto central da astrologia é o homem, é onde o homem se encontra. Mas, dentro desse estudo, nós tanto podemos olhar dentro de um círculo, que é um círculo bem menor, vamos dizer, a vida do homem. Nós podemos olhar esse mesmo estudo como coletividade, a sociedade que esse homem pertence, e nós podemos olhar num ângulo mais abrangente, que é a humanidade. Então, e por que eu estou abordando isso dessa maneira? Porque esse estudo
do Ano Novo Astrológico, ele está falando do estudo da humanidade. Então, vamos dizer assim, o que esse conjunto de humanos, dentro do seu padrão vibracional, está dentro tanto no nível de aprendizado, como também num nível de movimento, de ação. Então, esse mapa, ele orienta a todos nós. Então, desta figura que vocês estão vendo aqui, que é a mandala astrológica do Ano Novo, nós temos aqui o ascendente no signo de Libra. Então, duas coisas já chamam a atenção: o ascendente no signo de Libra e a casa 7, ela é a casa de Libra. Então, já tem uma primeira mensagem aí, que é uma mensagem de colaborativa. Então, é uma mensagem onde as ações ao longo desse ano, elas estão no plano evolutivo, num aprendizado de harmonia, de harmonizar, de chegar a um consenso, de nós aprendermos a estabelecer relações harmônicas. Então, tem como uma mensagem inicial do que cada um de nós, dentro da nossa ação, dentro do nosso movimento, nas relações, como nossa ação estabelece equilíbrio e harmonia. Esse é o aprendizado. Dentro das relações, nós temos um esforço, mas esse esforço não é um esforço de contenção, e sim um esforço de aproximação, para que a gente possa estabelecer, dentro das relações, equilíbrio e harmonia. Libra, dentro do zodíaco, ela tem como símbolo uma balança. E uma balança é um instrumento de equilíbrio de pesos equivalentes. Então, aqui já tem toda essa figura, ela tem um grande simbolismo para a gente explorar, que é o fato de ser uma balança, um elemento de medição. Quando a gente está trabalhando com instrumentos de medição, nós estamos trabalhando com dados, nós estamos trabalhando com fatos, com a razão, com a mente. E por isso Libra é um signo de ar. Porque dentro desse exame de pesos e equivalência, nós precisamos ter toda uma avaliação, que ela é uma avaliação onde nós usamos a nossa capacidade de comparação, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de encontrar elementos que são elementos que equilibram, mas que necessariamente não são as mesmas coisas. Então, esse ponto é um ponto importante, porque o que eu quero dizer aqui que não são as mesmas coisas, não é buscar no outro um espelho daquilo que eu sou, é buscar no outro aquilo que eu não tenho e que me complementa. E que por isso mesmo tem um peso equivalente, o que quer dizer que tem valores correspondentes, mas que necessariamente não são as mesmas coisas. Porque se eu colocar dois objetos iguais em cada prato, a medição que eu estou tendo é inócua, porque eu estou comparando coisas iguais. Então, esse aspecto é um ponto que nós devemos ter atenção ao longo do ano, justamente para a gente poder trazer essa soma que eu falei lá no início. Contribuir quer dizer somar. Agora, contribuir é cada um com a sua parte somar. O que vai trazer, então, uma responsabilidade individual da ação de cada um. E é interessante que nós entramos no Ano Novo Astrológico, que é quando o Sol entra no signo de Áries, e por que que esse aspecto, o Sol entrar no signo de Áries, é o que vai trazer, né, essa indicação de um novo ciclo, um ano novo. Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele é um signo de fogo, ele é um signo de fogo cardinal, então a gente pode dizer assim que nós temos aqui a soma de dois símbolos, ação e ação, ação individual, ação enérgica, ação que vem pelo coração, uma ação que ela é inclusive incisiva, mas não necessariamente combativa. Porque Áries, ele é um signo de abrir caminhos. Ele é um signo pioneiro. Ele é o primeiro signo do zodíaco. Então, quando nós estamos abrindo caminhos novos na nossa vida,
nós vamos trabalhar com a energia da ousadia, da coragem, do querer, da ação incisiva, dar uma força na ação para que esse novo caminho a gente consiga dar o primeiro passo. Então, Áries é o movimento para a gente conquistar o nosso lugar no mundo. Esse movimento é individual, é pessoal. E por isso eu digo que ele não é combativo. Então, o que é comum a gente ouvir de Áries, né? A Áries briga, combativo, mas a dimensão do signo de Áries, ela é uma dimensão de dar início através da coragem, através da ação individual, através de um querer que nos movimenta. E por isso que ele é o primeiro signo, porque nós necessitamos. Então, é assim, né? Para viver é preciso coragem, porque todo dia nós temos que decidir o que faremos, como faremos e também como estamos. Então, a indicação astrológica do primeiro signo do zodíaco, do signo que abre um ciclo de 12 passos, é uma indicação de um signo de fogo, que quer dizer energia, energia vital, energia do eu. Então, nós viemos de um ciclo de peixes, que é imersão no todo, e nós entramos no ciclo de Áries, que é dentro desse todo que emergimos, que assimilamos, que fizemos uma síntese, nós vamos encontrar algo que tenha um significado, algo que seja um sonho que a gente queira viver, e a gente dá o primeiro passo na conquista desse sonho. Então, esse sonho que eu estou falando, ele não é o sonho de sonhar acordado, o sonho da ilusão. Não, ele é o sonho daquilo que nos motiva, daquilo que nos inspira, daquilo que faz a gente acordar de manhã com vontade de começar o dia. Essa é a energia de Áries. E aí eu comecei falando aqui do ascendente Libra, que é, olha, a gente precisa aqui saber ter consenso, equilíbrio. Então, vejam só, há uma contradição? Não. Há uma complementação. Nós precisamos dar o primeiro passo em busca do que, neste ciclo anterior, identificamos que tem significado na nossa vida, que assim ficou presente em nós, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim, né? Aquilo que nos motiva está sempre presente em nós. Ele pode estar presente num plano mais consciente, então mais claro, em que a pessoa enxerga isso, como ele pode estar num plano mais inconsciente, mais adormecido, que é algo que fica meio que circulando dentro do tempo, dentro do movimento, fica assim como aquilo que está faltando, né? Mas, assim, é uma mensagem maravilhosa da astrologia que nós temos um ano, nós temos 12 passos, e dentro desses 12 passos nós podemos avançar a cada ano um passo em direção ao nosso sonho, que é aquilo que nos motiva e que permanece conosco. Então, os sonhos que são nossos e que nos motivam e que nos inspiram, eles permanecem conosco ao longo do tempo. E Áries é dar esse primeiro passo. Então, como que nesse ciclo de um ano que nós estamos iniciando, isso deve ser feito através da colaboração, através da diplomacia, através da gentileza, através da compreensão de como o outro tem, em algum nível, um grau desse sonho que nós temos, para que a gente possa somar forças. E este sonho que eu estou aqui falando a respeito, ele está sendo expresso no mapa aqui pela presença de Netuno. Então, nós temos no mapa Netuno fazendo conjunção Sol, fazendo conjunção Mercúrio, fazendo conjunção Lua. Então, ele é um ponto importante no mapa que quer dizer idealização, inspiração, sonho, espiritualidade, transcendência. Este é um ano que esses elementos vão estar presentes. Essa figura que é de traços vermelhos, ela indica uma energia de tensão emocional. Então, nós vamos lidar com tensões de ordem emocional, estabelecer pontes, né? Não colocar abaixo as pontes,
e sim através do diálogo, através do consenso, através da troca, manter as pontes que ligam nossas relações, tanto a nível pessoal, como a nível de trabalho, como a nível social, inteiras. Porque há uma tendência aqui pelo conflito de opiniões, pelo conflito do que ideal, do sonho de cada um, daquilo que a pessoa está defendendo, ela detonar suas fontes. E se isso acontecer, o ano se torna improdutivo. Porque Libra é exatamente fazer pontes. Libra é exatamente abrir um caminho em direção ao outro. Mas se você coloca as pontes abaixo, esse caminho fica interceptado. Algumas coisas já estão circulando no mundo que essa energia já está dentro dessa dinâmica, nós já estamos imersos dentro dessa dinâmica. Então, observem assim como alguns conflitos eles estão se tornando mais acirrados, conflitos entre países, podem estar havendo conflitos entre pessoas, que eles começam a ficar mais acirrados, porque cada um quer defender o seu ponto, né? E aí que tem a importância, né? Uma das, porque a astrologia ela é importante em todos os níveis, mas um dos níveis importantes, né? É a gente, sabendo dessa orientação, estar aberto ao diálogo. Isso é muito importante no ano. Estar aberto ao diálogo. E a segunda coisa, também extremamente importante, ter cuidado com a palavra. Porque uma palavra mal colocada, ela circula assim como um foguete detonador daquilo que foi tratado até esse momento. Então, existe aqui um peso na palavra. E quando eu estou falando peso, é peso mesmo, né? Então, dentro daquele movimento que eu falei, o ascendente Libra, ele indica, então, o caminho que nós vamos percorrer ao longo desse ano, que é o caminho para estabelecer a harmonia. A palavra, dentro da balança de Libra, tem um peso importante. Então, isso de retrucar pela emoção é algo que deve ser evitado. Na hora fiquei de cabeça quente, falei. Você vai ter um peso nisso. Tem alguma coisa, alguma ponte vai estremecer. Eu falei uma coisa para mobilizar, eu falei uma coisa como assim, uma cartada, né? Eu falei isso para ter uma cartada. E essa cartada se voltar contra você. Então, a palavra, ela precisa ser muito zelosa. Então, um outro ponto também que no ano é importante, que nós temos a regência da Lua, né? Então, a Lua é o regente do ano. Eu, inclusive, vou dar um evento agora, dia 26, que quem quiser participar é muito legal para poder entender essa regência da Lua. A Lua, dentro da sociedade, ela rege as massas, o povo. Então, observem como também já está havendo todo o movimento de revolta da população a respeito de algumas determinações ou algumas leis que estão sendo impostas e que as pessoas, o coletivo, o povo, está se posicionando. Ele está colocando, olha, cara, isso não, a gente não quer, isso a gente não quer. Isso é bem Áries, o teu querer, isso a gente não quer, está se falando em termos coletivos. Então, aquilo que eu falei do Áries, né? É um ano onde a gente vai ver muitas questões que são questões assim de ordem de conflito da população com o governo, de eventos de massa de pessoas, porque a Lua reúne as pessoas e faz aquele plano emocional coletivo desencadear situações. Então, isso que eu estou falando também com relação à palavra, porque uma palavra mal colocada, ela pode desencadear através dessa energia de Libra, que as coisas estão sendo compartilhadas, desencadear uma reação que quando você diz, não, mas eu me expressei mal, dançou, rapaz, dançou. Até você explicar, o movimento já te atropelou. Então, é fundamental ter esse zelo com a palavra. Porque Marte, aqui, dentro do ano novo astrológico, ele está no signo de Gêmeos. E Gêmeos é a palavra. Porque dentro da dimensão de Gêmeos é que nós desenvolvemos o conceito.
O conceito quer dizer uma palavra que está referenciada a algo e que esse algo não precisa estar presente para a gente entrar em contato com ele. Através da palavra, nós entramos em contato com esse elemento. Então, Gêmeos, ele é a comunicação. Ele é a comunicação do falar e do ouvir. Então, a nossa ação, ela tem esse conjunto. O conjunto também está inserido a tua palavra e o sentimento, que está envolvendo todos, inclusive você. Então, ele é um ano, assim, em que a gente deve saber dançar junto, sabe como é? Ah, você faz um movimento, aí você vê o movimento do outro em relação a você, para você fazer um segundo movimento. Então, é um ano em que é preciso ter, assim, uma interação harmônica dentro de um tempo calmo. Porque esse dançar junto que eu estou falando aqui é dançar algo que não é um tango. Mas também pode ser um tango, não quer dizer que não seja, desde que haja interação, desde que haja força da outra parte para te acompanhar no tango, né? Mas é assim, você precisa ter essa observação de como a tua ação está sendo recebida para você fazer um novo movimento. Então, não é no tempo individual, é no tempo relacional, que envolve essas dimensões: a ação, o prazer, a comunicação, o sentimento. E entrando aqui na lua nova, que já é esse mapa que vocês estão vendo agora na tela, já tem aqui uma colocação que ele já fala do ciclo de um mês. Então, assim, dentro desse primeiro mês, vamos lá, eu falei da tônica de um ano, e dentro desse um ano, nós temos 12 passos. Esses 12 passos são orientados pela lua nova, e dentro desse primeiro passo que nós vamos dar, a interpretação que eu estou trazendo é agora, qual é a dinâmica desse primeiro passo. Então, dentro da lua nova, o ascendente se encontra no signo de Câncer. Então, ela já traz assim, que é um mês onde nós estamos emocionalmente mobilizados. Todos nós. O que eu estou querendo dizer com isso? A pessoa ela pode ser mais fria, ela pode ter uma natureza mais fria, uma natureza mais racional, mas ainda assim ela vai estar sendo mobilizada pelo emocional, se não dela, dos outros. Então, nós estamos lidando com um ciclo onde existe uma tônica emocional. Plutão ainda se encontra no último grau do signo de Capricórnio, fazendo uma oposição ao próprio ascendente, Câncer. No dia 23, ele entra no signo de Aquário. Essa entrada de Plutão em Aquário está sendo, eu aqui venho falando, né, que tem um movimento que vem acontecer e finalmente chegou o tempo. E, assim, como Plutão ele é um planeta geracional, isso quer dizer, ele permanece muitos anos dentro de um signo, indica que então, esse movimento ele vai se estender nesse período. Então, a entrada dele no signo, ele vai trazer que esse movimento de uma nova ordem, uma nova sociedade, uma nova organização, há um processo de aceleração nisso. Isso começa a ser vivido com mais intensidade. As questões elas começam a ser mais radicalizadas. Então nós estamos vendo assim que dentro dessas interações coletivas, sociais, as coisas estão ficando mais radicais, as coisas estão ficando mais intensas, né? Bom, então nós temos na Revolução uma oposição de Plutão, ainda em Capricórnio, oposição ao ascendente Câncer, e a conjunção Sol-Lua, ela está acontecendo dentro da casa 8, no signo de Áries, dentro da casa 8. Então, isso é uma mensagem de interiorização. Então, nós estamos dentro de um período de mobilização emocional em que é necessário a gente se interiorizar, a gente trazer para o nosso íntimo as nossas reflexões emocionais, nós agirmos mais dentro da nossa transformação interior do que exterior. Mas entramos num novo ciclo, em que a ação inicial é uma ação em que a gente deve se interiorizar para a gente poder conectar com esse querer de uma forma bem clara, de uma forma bem profunda, de uma forma verdadeira, para que a gente possa começar a olhar em volta de nós e observar quais são os caminhos possíveis.
quais são os caminhos que a vida está trazendo para nós. Porque lá no mapa do Ano Novo Astrológico, lembrem que Marte está em Gêmeos, conjunto ao meio do céu. Então, tem caminhos que a vida está trazendo. Então, dentro desse movimento, é um movimento em que a vida está trazendo, mas nós escolhemos. Nós escolhemos os nossos caminhos. Nós precisamos escolher os nossos caminhos. Para a gente se responsabilizar por ele, para a gente encontrar dentro de nós os recursos para caminhar nele, para a gente poder afirmar a nossa verdade, principalmente no nosso coração, e depois na nossa ação, e depois no nosso mundo, para a gente que a gente possa lidar com adversidades, porque todo caminho tem adversidades, para que a gente possa lidar com adversidades sem arrependimento, tirando dessas adversidades um crescimento. E o crescimento ele acontece na verdade. E por isso que esse momento é o momento em que a gente deve, então, interiorizar, para a gente poder fazer as nossas escolhas, para a gente poder fazer a nossa rota, né? Identificar a verdade do sonho, como eu falei, que nos inspira, firmar isso dentro da gente, aprofundar isso dentro da gente, para poder gerar um movimento individual, sem que a gente seja arrastada por ondas emocionais. Porque todos nós caminhamos juntos, mas cada um avança no seu caminho, mas nós caminhamos juntos. Então, dentro desse caminhar juntos, nós vamos ter aqueles que estão mais adiantados, aqueles que estão mais frustrados, aqueles que estão mais dentro de um padrão social coletivo, aqueles que estão mais individualizados. Nós temos uma soma, e essa soma é muito rica. Por isso que a gente precisa caminhar junto, porque a gente vai aprendendo uns com os outros e a gente vai também estabelecendo essas conexões, essas interações que são necessárias nesse ano, pelo ascendente Libra do Ano Novo Astrológico. Mas cada um avança no seu caminho. E o que quer dizer isso? É cada um faz suas escolhas próprias e se responsabiliza por elas. Porque quando o Sol entrar lá em Capricórnio, que é dezembro, é que vem a cobrança das nossas escolhas, não é? Então, lá em dezembro, a gente faz aquele balanço, né, do ano novo, que é chamado ano novo plebeu, né, o ano novo dentro do tempo do relógio, porque nós temos o tempo do relógio e nós temos o tempo cósmico. O nosso caminho individual, ele é feito dentro do tempo cósmico. E o tempo do relógio, ele é o tempo da organização da sociedade, em que nós estamos todos juntos caminhando. Então, esse primeiro mês, nós temos esse trabalho de interiorização para fazer. Dentro do mapa da Lua Nova, nós temos também uma quadratura entre Marte e Gêmeos na casa 12, fazendo quadratura com Sol, Lua e Netuno. Isso, Sol, Lua e Netuno na casa 8, que traz também, assim, Marte em Gêmeos na 12, mantém a atuação mais reservada, que você não se disperse em questões que não são tuas. Então, tenham cuidado com isso, com a dispersão da energia por pressões que são pressões do inconsciente coletivo e que pode trazer uma coisa que não, esse sonho não vale a pena. E se tu, cara, não acredita no teu sonho, quem acredita? É importante essa força que cada um tem, acreditar na própria força. Mas essa força ela é construída dentro de cada um. Ninguém dá um para o outro. A gente pode dar um apoio, a gente pode dar uma força moral, né? Tipo assim, uma força moral é uma coisa boa de dar. Mas a força interior é construída dentro de cada um. E como nós estamos entrando dentro de um novo ciclo de 12 passos, aqui eu estou descrevendo para você o primeiro passo. Então, tenha atenção com todas essas informações, essas orientações que eu estou passando aqui. Tenha uma autoobservação para ver como que você está fluindo dentro desse movimento e
Vamos caminhar. É isso. Que nosso encontro te seja útil.